de ler a Bíblia, versículo por versículo, capítulo por capítulo. E nós estamos agora em 2 Coríntios, capítulo 12, e vamos estar nesta noite meditando dos versos 8 ao versículo 13, de 8 a 13, e assim você pode me acompanhar ali na NVI. Leiamos: acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, e disse: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Por isso sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Porque quando estou fraco, então sou forte. Fui neste gloriar-me, vós me constrangeis. Eu deveria ter sido louvado por vós, visto que em nada fui inferior aos mais excelentes apóstolos, ainda que nada sou. Os sinais do meu apostolado foram manifestados entre vós com toda a paciência, por sinais, prodígios e maravilhas, pois em que tendes vós sido inferiores às outras igrejas, a não ser que eu mesmo vos não fui pesado. Me perdoe este agrado. Amados, nós terminamos na manhã deste dia estudando a palavra do versículo 1 do capítulo 12 até o versículo 7. E aí o apóstolo Paulo está falando acerca das razões que ele enfrentava pelos aguilhões da carne, do qual ele tinha orado e pedido ao Senhor, para que o Senhor pudesse estar livrando ele. Mas havia na vida dele um espinho na carne, e esse espinho na carne, salientamos na manhã desse dia, que foram todas as dificuldades que Paulo enfrentara no seu ministério. Terminando a carta 2 de Coríntios, e pela manhã nós estivemos falando do verso 14 do capítulo 12 até o verso 18, e agora à noite nós vamos estar falando do versículo 19 do capítulo 12 até o versículo 4 do capítulo 3. E aí para a semana nós estaremos terminando esta segunda carta de Paulo aos Coríntios. Nós estamos em santa convocação. Hoje é o 12º dia. Nós temos um tema e uma divisa que eu não posso deixar de estar falando aos irmãos, e tem sido uma bênção, viu? O amado Senhor Jesus Cristo, esta santa convocação tem sido um desafio teológico, porque embora o tema seja tão amplamente falado em busca de Deus, em buscar a Deus, mas para que isto aconteça na realidade é necessário algumas coisas a serem praticadas em observâncias, algumas normativas celestiais,
E aí, nesse tempo de buscar a Deus, o tempo é agora. Deus está para nos atender a todos que buscamos, mas Ele coloca para nós algumas maneiras corretas de como buscar. E aí a gente foi vendo alguns personagens na palavra de Deus, e nós estamos no livro de Oséias, do capítulo 10, versículo 12, que é a nossa divisa. E aqui Oséias, ele é contemporâneo de Isaías, ele é contemporâneo de Zacarias, e ele participa de um momento na vida da nação em que os descendentes do reinado salomônico têm reis que fazem a vontade de Deus, tem reis que não fazem a vontade de Deus. Aqui na história, 2.000 anos e 800 atrás, está o reino dividido, a nação totalmente entregue à idolatria, à prostituição, ao sodomismo, a práticas realizadas pelos próprios reis, que deveriam dar o exemplo de sacrificar os seus filhos aos ídolos. Nesse período de Oséias, nesse período de 30 anos, 6 reis morrem assassinados. E nós estávamos vendo esta semana com a Ludmila acerca de alguns personagens, Jotão, Uzias, Acaz e Ezequias. Ontem chegou até a enfermidade que ele contraiu, no tempo que e aí é pré-cativeiro. E o que acontecia, o rei Senaqueribe, que foi para tomar a nação, e com a oração de Oséias com Isaías, o Senhor envia um anjo. O Rui Maffi ficou perplexo com a ação deste anjo. Eu tenho certeza, sem prejuízo nenhum teológico, de associar este anjo ao período da saída do Egito, da morte de todos os primogênitos, o anjo que passava sobre, e lá nas vergas, o sangue de Jesus Cristo. E aí, onde existia o sangue não houve morte, a cidade cercada, embora fortificada, e o povo disposto a guerrear, o povo já arrependido, perdoado, voltado à presença de Deus. E ali naquela noite, um anjo mata 185.000 pessoas. Esse rei já havia conquistado, levado ao cativeiro as 10 tribos do reino do norte. E ele achou, Senaqueribe, que ele era mais do que o Deus de Israel. Ele fugiu para a sua terra, ele fugiu para Nínive, se escondeu dentro do templo, e lá no templo seus próprios filhos o mataram. E aqui dá para fazer um transporte para a vida da igreja atual, de como a igreja vive na presença de Deus. Amados de Jesus Cristo, não se dá para adorar a dois senhores. Um é outro. Se você vem buscar a Deus, permaneça na busca de Deus com constância, com santidade, com sinceridade. Não busque Deus de qualquer forma e de qualquer maneira, porque você vai perecer.
aqui é semear para vós em justiça, ceifai segundo a misericórdia, lavrai o campo de lavoura, porque é tempo de buscar o Senhor, até que venha e chova justiça sobre vós. Então veio e choveu justiça sobre. Deus está disposto a nos ouvir e a pelejar por nós. Mas você tem que estar disposto a andar na presença de Deus com sinceridade, santidade e verdade. Não dá para brincar com Deus. De Deus é quem zomba e de Deus é quem brinca. Os exemplos bíblicos no livro das Crônicas, 1º, 2º, no livro de Reis, no livro de Isaías, no livro de Oséias e no livro de Zacarias. Você, quando for ler a Bíblia acerca desse período de 2800, vai lá nas Crônicas, vai lá no livro dos Reis, vai no profeta Oséias, vai no profeta Isaías e vai no profeta Zacarias. E aí depois vai entrar em um período pré-exílico, exílico, que é o profeta Daniel, e aí pós-exílico. Então, nós estamos estudando e eu não sei me enriquecer. Marcos, você que gosta de história, Dona Ludmila, nesses 3 dias que pregou, trouxe uma aula histórica bíblica fantástica. E aqui a gente foi fazendo um bate-bola, né? Pastor com ela, e quantas coisas ricas tem a palavra. Então, vocês todos estão convidados para vir saborear de Deus na sua palavra. Eu tenho aqui material teológico enriquecedor e abençoador para você e para toda a sua família. Amém? Queridos, vamos voltar àquilo que estávamos falando, que é a leitura da Santa e Bendita Palavra de Deus, em 2 Coríntios capítulo 12, versículo 19. Isso aí, como você já vai se acostumando à maneira que um pastor age, não é nada assim programático, né? Mais tranquilo. Pode ficar calmo aí, João de Deus. Não, isso da úlcera e gastrite. Fica bem calmo. Assim como o irmão Marcelo. Vocês pensam que durante todo esse tempo estamos nos defendendo perante vocês? Falamos diante de Deus, como alguém que está em Cristo. E o que fazemos, amados irmãos, é para fortalecê-los. Pois temo que, ao visitá-los, não os encontre como eu esperava, e que vocês não me encontrem como esperavam. Temo que haja entre vocês brigas, invejas, manifestações de ira, divisões, calúnias, intrigas, arrogância e desordem. Receio que, ao visitá-los outra vez, o meu Deus me humilhe diante de vocês e eu lamente por causa de muitos que pecaram anteriormente e não se arrependeram da impureza, da imoralidade sexual, da libertinagem que praticaram. Essa será a minha terceira visita a vocês. Toda a questão precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Pois já os adverti quando estive com vocês pela segunda vez, naquela carta severa. Agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram e aos demais, quando voltar, não os pouparei. Visto que vocês estão exigindo uma prova de que Cristo fala por meu intermédio, ele não é fraco ao tratar com vocês, mas poderoso entre vocês. Pois, na verdade, fui crucificado em fraqueza, mas vivo pelo poder de Deus. Da mesma forma, somos fracos nele, mas pelo poder de Deus, viveremos com ele para servirmos a vocês. Pai bom, obrigado. Seja o nome do Senhor louvado e exaltado. Glórias ao teu nome. Senhor, iluminação para o teu servo, vai trazer a palavra
e aos corações que vão estar ouvindo. Eu te peço, nos méritos de Cristo Jesus, nosso eterno e amado Salvador. Amém. O amados de Jesus Cristo, o apóstolo Paulo, ele tinha muitas coisas em mente acerca de tudo aquilo que ele já havia vivido com relação a esta igreja, neste ministério, desde a sua implantação até o ponto em que a igreja está. E ele viu na igreja muitas coisas positivas e coisas negativas. Nas positivas exaltava a Deus e nas negativas clamava pela misericórdia de Deus e tratava destas questões de uma forma paternal. Paulo tem pela igreja um amor indizível. Paulo tem pela igreja um respeito muito grande. Paulo considera a igreja a noiva de Jesus Cristo e trabalha para que aquelas almas, aquelas vidas, de fato permaneçam na presença do Senhor, para a glória do Senhor. Paulo não tem aqui nenhuma pretensão outra que não seja a salvação de todo aquele que crê ali naquele lugar, naquela igreja. E olha que já havia tido coisas ruins, e que ao longo do tempo, com as exortações, com as palavras dadas, as coisas foram sendo transformadas e as vidas foram se colocando à presença de Deus para não serem destruídas. E houve arrependimento na vida da igreja, houve arrependimento na vida daqueles que pecaram, houve um crescimento espiritual, houve um mover do Espírito, uma decisão da igreja de reconciliar-se com Deus, santificar-se, renovar os seus votos com Deus, a sua aliança com Deus, mas ainda há questões sendo tratadas. E quando Paulo está se despedindo desta missiva, ele não dá a carta por encerrada, mas tem em seu coração a intenção de ir pela terceira vez até Corinto, porque na sua primeira viagem ele fundou, a sua segunda viagem, que está lá em 2 Coríntios de 2:1 a 7:2, nesses capítulos, é aquela carta severa, aquela palavra dura para a igreja acerca das coisas que estavam acontecendo ali. E agora aqui ele explicita aqui várias questões. Paulo, ele abre o seu coração em todos os sentidos aqui, porque há opositores fraudulentos, há falsos apóstolos aqui, e para alcançar a igreja com intenções que não é de salvação, mas sim de tomar conta da igreja, vai desmerecendo a Paulo em questões físicas, aparentes, que a palavra dele era fraca, e vai desmerecendo a Paulo, e Paulo ele vai falando, ele até de forma surpresa, ele diz que a igreja que deveria estar defendendo a ele, mas calaram-se. E Paulo está aqui chamando a atenção da igreja, chamando aí a igreja a estar consciente de todas as coisas que estão acontecendo. Eu quero pedir ao irmão João Vitor para estar colocando aí 2 Coríntios capítulo 2, versículo 17. 2 Coríntios 2, versículo 17. Ao contrário de muitos, não negociamos a palavra de Deus visando o lucro. Antes, em Cristo, falamos diante de Deus com sinceridade, como homens enviados por Deus.
Olha o nível da tratativa paulina para com a igreja. Paulo, ele está falando no temor do Senhor, como quem está falando na presença de Deus, que não tem daquilo que se envergonhar. Ele está falando como Deus, sendo a sua testemunha. E aquilo que ele está dizendo aqui, que olha, não tem negócio. O certo é certo e o errado é errado. É como ele afirma, como outrora falando, sim, sim, não, não. Paulo, ele é objetivo na sua palavra, sincero, responsável, fala em santidade, e ele está falando como se Cristo estivesse falando, que Paulo assume aquilo lá, vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Ele fala no Espírito Santo de Deus, ele fala com amor, mas ele fala com firmeza, ele fala com autoridade. Deus é a minha testemunha. Ele não negociou, ele não abre mão, ele sabe que ele é um enviado de Deus. 1 Coríntios, capítulo 4, versículo 3. Perante Deus, falamos em Cristo, e tudo isto, amados, para a vossa edificação. Não é para destruição, não é com o intuito de destruir ninguém, é ao contrário. Paulo fala para beneficiar. A palavra de Deus tem como objetivo o benefício daquele que a ouve e pratica. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Paulo, ele sabe que ele vai comparecer ante ao tribunal de Jesus Cristo para prestar conta da igreja que é de Cristo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Sim, eu te amo. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Senhor. Só tu tens palavra de vida. Apacenta os meus cordeiros. A igreja de Corinto não é propósito. Assim como a igreja batista em Parque dos Camargos não é do pastor que vos fala. A igreja é de Deus. O pastor não tem igreja. A igreja, embora Paulo tivesse abrindo aquele trabalho, empreendido esforços sobre-humanos e pagado um alto preço, ele abriu aquele trabalho porque Deus o convocou para que o fizesse. E ai dele, se ele não pregasse o Evangelho de Jesus Cristo. Paulo dizia: ai de mim, se não pregar o Evangelho. Palavras que uso na minha vida, firmado no mesmo propósito. Paulo quer beneficiar a igreja, porque dizer que quando eu chegar nessa minha terceira viagem aí, não vos ache como eu queria. Amados de Jesus Cristo, nós temos imagens na nossa mente, imagens estas que o tempo mudou. Eu tenho algumas pessoas dentro da minha vida que eu trago imagens delas de 20, 30 anos atrás, e com as características que essas pessoas tinham de 20, 30 anos atrás. Bom, o tempo passou, ou as pessoas melhoraram ou pioraram. Então aquela expectativa de que eu vou encontrar aquela pessoa que eu não conhecia 20, 30 anos atrás, aquilo mudou. As coisas passaram, as coisas foram à frente. Então Paulo está dizendo aqui que ele sabia que
ao chegar lá, depois de um determinado tempo, as coisas não estavam mais como ele vira. E ele tem aqui algumas coisas que ele não sabe se o fruto do trabalho da ademoestação em Cristo surtiu efeito. Então, pode ser que eu não vos ache como eu queria. E pode ser também que eu não seja achado como quereis. Mas mesmo assim eu vou. Eu tenho o propósito de ir ter convosco. Os coríntios têm que tratar com a injustiça que eles têm. E em Gálatas capítulo 5, versículo 19, dentro desse contexto bíblico aqui, desse receio, desse medo que Paulo tem, é acerca da carnalidade da igreja. Se há alguns irmãos aqui que continuam na mesma prática, porque às vezes o tempo passa e as pessoas continuam da mesma maneira, no mesmo pecado, dentro da igreja. Olha, as obras da carne são manifestas: imoralidade sexual, impureza, libertinagem, põe o 20 aí, idolatria, feitiçaria, ódio, discórdia, ciúmes, ira, egoísmo, dissensões, facções, inveja, embriaguez, orgias e coisas semelhantes. Eu os advirto, como antes já os adverti, que os que praticam estas coisas não entrará o reino de Deus. Pode ser que eu não vos ache como eu queria. O apóstolo não desejava, na sua terceira viagem missionária, continuar corrigindo. Pois não. A correção, ela não dói só para quem apanha, para quem bate. Quem tem filho aqui? Vamos apelar para as mães agora. Você já bateu no seu filho por ódio dele? Bate, depois beija, né? Bate, depois estraga, né? Não é? Não é assim que a mãe bate? O apóstolo Paulo tem aqui um sentimento para a igreja. Puxa vida, eu gostaria de chegar a encontrar tudo GG. E o desejo do meu coração é encontrar tudo GG, joinha, joinha, não é? Aí, puxa vida, eu não gostaria de chegar lá depois desse tempo todo e encontrar as mesmas. Eu gostaria de chegar lá e a gente se alegrar com o Senhor, louvar o Senhor, orar juntos, sorrir juntos, nos abraçar, os testemunhos de vitória, sabe, as conquistas. É da forma como Paulo quer encontrar a igreja, e de alguma maneira haja pendências, e Paulo não se agrada disso, ele não quer encontrar isso, que alguma maneira haja pendências, invejas, iras, porfias, intrigas, mexericos, orgulhos, tumultos. Se as admoestações do apóstolo não surtiram efeito, o desgaste foi em vão. Tanto sofrimento, tanta luta. E vou chegar pela terceira vez agora, puxa vida, eu estou mais velhinho, eu vou agora ver aquela igreja radiante no Senhor, em santidade, glorificando, exaltando. Já imaginou a tristeza? Você chegar e encontrar como você sonhava encontrar, porque às vezes a gente sonha, né? Não é pecado sonhar, mesmo quando acaba o sonho, já acabou a vida, né? Puxa vida, meu sonho é ver esta igreja aqui pregando, louvando, exaltando, glorificando, a igreja santa e irrepreensível. Puxa vida, valeu a pena. 20 anos, Paulo disse assim: eu não me importo
me gastar por vocês. Eu não me importo, porque há um objetivo nesta minha ocupação, nesta minha obrigação, neste meu ministério de conservar as vossas almas salvas. É o propósito que Paulo tem. Então Paulo, sabe, puxa, não é possível que o tempo passou, ainda tem um crente religioso, crente iracundo, crente que ainda só faz intriga, mexericos, orgulhos, tumultos, que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco. As pessoas ignoraram as advertências e, ignorando as advertências, não se corrigiram. Irmãos, é melhor ser corrigido aqui e acertar o passo aqui do que ser corrigido lá no tribunal de Jesus Cristo. Não há mais possibilidade de arrependimento. Se você não está na presença de Deus, endireite o seu caminho. Deixa eu usar aquela expressão que vocês gostam que meu pai me falava: amarra a carça. Amarra a carça. Endireita o caminho. Amados de Jesus Cristo, esse é tempo de buscar o Senhor, é tempo de buscar o Senhor em santidade. Nós falamos aqui a respeito da liberdade que Deus nos dá. Aproveite a liberdade de viver em santidade diante de Deus, começando aquele que o chamou, assim sendo vós também santos em toda a vossa maneira de viver. Para buscar a Deus que é santo, é necessário que a igreja seja santa. Senão você vai gastar a sua vida inteira na igreja. Vai chegar no último dia, no dia do juízo, naquela expectativa do vinde benditos e escutar a palavra de mim, vós todos praticais a iniquidade. Endireitemos o caminho. Essa não é uma mensagem para a terceira idade, essa é a mensagem para todas as idades. Por quê? O senhor já está velho, pastor? Não, novo também morre. Prepare-se para te encontrar com Deus. Se é tempo de buscar a Deus, é tempo de deixar as coisas desta vida, as coisas deste mundo. Se é tempo de buscar a Deus, é tempo de fazermos a vontade de Deus. Não tem jeitinho na palavra. Hoje na manhã, nós estávamos vendo sobre o jeitinho brasileiro. O jeitinho brasileiro é nojento, é todo. Quem que não sempre dá um jeitinho brasileiro? E como dá? Eu hoje dei um jeitinho brasileiro aqui, uma mensagem de WhatsApp. Mas deixa para lá. Que quando for outra vez, o meu Deus me humilhe para convosco. Vocês que ignorarem as minhas advertências, não tem jeito. Paulo não vai se alegrar em chegar lá e ver aquelas pessoas que vivem em invejas, iras, porfias, intrigas, mexericos, orgulhos, tumultos. Feliz. É gostoso nós recebemos boa notícia acerca de pessoas. Como é triste ver pessoas caírem. Hoje pela manhã, ou ontem, eu não sei, o tempo está tão louco para esse velho aqui, eu já não sei mais se é dia, se é noite, se é madrugada, porque a gente roda quase 24 horas, né? No sepultamento de uma americana famosa, um pastor acusou de uma famosa de 25 anos, olha que foi abraçá-la, em vez de abraçá-la pelos ombros, abraçou por debaixo, né? E tocou a buzina. E aí tem que pedir desculpas publicamente para o mundo público. Hoje em
Está ali. Eu estava, antes de ontem, no posto de saúde, para remarcar algumas coisas, e teve um barraco às minhas costas de alguém brigando com as pessoas que trabalham ali na farmácia. Se levantou uma senhora, se colocou, mexeu no celular, com o pau comendo atrás. Já imaginou se fosse lá? Pregando o evangelho aqui, quebrando a mão. Um pau por causa de civastatina. Nem de civastatina eu gosto. Dá para entender? Tudo é gravado hoje. Acabou! Rapaz, uma tocadinha de buzina, publicamente. Esse cara acabou com a vida. Trouxe um escândalo para o evangelho terrível, mas nem no velório. Cara, deixa ele apertar a buzina. Paulo chora aqui. Não é coisa para se alegrar. E chore por muitos daqueles que tantos pecaram e não se arrependeram da imundícia, prostituição, desonestidade que cometeram. O apóstolo Paulo, ele lamenta que estas vidas não atenderam ao apelo, à correção do Senhor, porque ele falava na presença de Deus, em Cristo. Ele não falava na condição que ele dava à igreja, mas é na condição que Deus requer da igreja: santidade. E sem santidade ninguém verá Deus. Paulo não queria se entristecer. Meus irmãos, coisa mais triste para um pastor é ver um crente ir para o inferno, um crente cair, um crente não se arrepender. Não é triste, não traz alegria nenhuma para o coração. O apóstolo Paulo está falando aqui, 2 Coríntios capítulo 1, versículo 14. Assim como vocês nos entenderam em parte, venham a entender plenamente que podem orgulhar-se de nós, assim como nós nos orgulharemos de vocês no dia do Senhor Jesus Cristo. Amados, a coisa é depois do depois. Paulo está se vendo aqui no tribunal, olhando as vidas alcançadas, chegando-se e sendo aprovadas por Deus, porque a palavra empregada era verdadeira, o propósito verdadeiro, a esperança verdadeira. Você já imaginou as pessoas passando e você vendo? Inferno, inferno, inferno. 20 anos lutando. Vocês no inferno? Ah, não. 2 Coríntios 3:2. Vocês mesmos são a nossa carne escrita em nosso coração, conhecida por todos. Há o amor que Paulo tem para a igreja, a consideração que Paulo tem para a igreja. A igreja entende assim? Pode ser que não. 2 Coríntios 7:4. Tenho grande confiança em vocês, de vocês tenho muito orgulho, sinto-me bastante encorajado. Minha alegria transborda em todas as tribulações. Quando me lembro de vocês, eu me alegro por saber que vocês pertencem a Jesus Cristo. 2 Coríntios capítulo 8, versículo 24. Portanto, diante das demais igrejas, demonstrem a esses irmãos a prova do amor que vocês têm e a razão do orgulho que temos de vocês. Mostrem aos outros a quem vocês pertencem, de quem vocês são, a quem vocês servem, como vocês vivem. Testemunhem a todas as igrejas que
Tenho certeza que a alegria de Deus, que a alegria dos céus, a alegria dos céus por um pecador que se arrepende. Sabe lá o que é isso? Uma alma salva, uma vida tirada do inferno. Sabe lá o que é isso? Olha quanta gente dentro da igreja a gente vê largar o evangelho e ir no mundo. Estava aqui evangelizando outro dia em Loval uma mulher que era batista e agora é devota da progressiva. Pelo amor de Deus, gente. Você acha que isso é leve? Me ajuda aí. Essa é a terceira vez que eu vou ter com vocês. Tenho isso dentro do meu coração, vou visitar vocês. Eu vou aí ver de perto vocês. Eu quero dar um abraço. Só que tem uma coisa. Eu vou acompanhar de 2 ou 3 pessoas. Por boca de 2 ou 3 testemunhas será confirmada toda a palavra. Não é eu que vou chegar e dar notícia do que está acontecendo. Eu vou levar a gente aí para ver, para elas testemunharem, como está escrito na palavra de Deus em Deuteronômio, capítulo 19, versículo 4. Deuteronômio, capítulo 19, versículo 15, não é 4, não é 15. Uma só testemunha não é suficiente para condenar alguém de algum crime ou delito. Qualquer acusação precisa ser confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Paulo não está indo lá para condenar ninguém, mas ele está levando pessoas lá para que as pessoas possam testemunhar o que Cristo fez na vida daquelas pessoas. Mateus capítulo 18, 16. Mateus 18, 16. Mas se ele não ouvir, leve consigo mais 1 ou 2 outros, de modo que qualquer acusação seja confirmada pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. João capítulo 8, versículo 17. Tudo baseado em cima de 19, 15 de Deuteronômio. Na lei de vocês está escrito que o testemunho de 2 homens é válido. João capítulo 16, 7. Mas eu lhe afirmo que é para o bem de vocês que eu vou. Se eu não for, o conselheiro não virá para vocês. E se eu for, os enviarei. Mas agora, estando ausente, escrevo aos que antes pecaram: se arrependam, endireite o seu caminho, coloque a sua vida no altar, confesse o seu pecado. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. O sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. Seja lavado no sangue de Jesus Cristo. Se arrependam. E a todos os demais que, se outra vez for, não lhes perdoarei, amados de Jesus Cristo. Aquele que é repreendido duramente endurece a sua cerviz. Não dá atenção aos conselhos, fazem convite de mercador, entra por aqui e sai por aqui. Quem já ouviu alguém chamando a atenção e fez assim? Quero ver que aqui ninguém, né? Na realidade é o conselho de Deus na boca do apóstolo para a igreja, visto que buscais uma prova de Cristo que fala em mim, a qual não é fraco para convosco, antes é poderoso entre vós. O evangelho que Paulo pregou aos Coríntios e a todos os outros lugares onde foi, é o evangelho puro, é o evangelho
genuíno, e aquilo que ele pregava era a prova suficiente do amor de Deus, da graça, da misericórdia de Deus. Não precisava acrescentar mais nada, porque mesmo que fui crucificado por fraqueza, que pisaram, que falaram deliberadamente, Paulo vive contudo pelo poder de Deus. Romanos capítulo 8, versículo 11. Romanos capítulo 8, versículo 11. E se o Espírito daquele que ressuscitou Jesus dentre os mortos habita em vocês, aquele que ressuscitou a Cristo dentre os mortos também dá vida a seus corpos mortais por meio do seu Espírito que habita em vós, pois nós também somos fracos nele. Olha, nós vamos morrer, mas Cristo nos ressuscitará, porque Ele é todo poderoso. Mas viveremos com Ele pelo poder de Deus em vós. Ao dar à igreja, através do Espírito Santo, a clareza de que a liberdade do Espírito Santo pode, naquele tempo, operar tremendamente na vida da igreja, para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. O apóstolo Paulo está falando acerca da ajuda do executivo de Deus, do Paracletos, do Espírito Santo. Amado, você que está aqui hoje, nesta noite, você que está aqui hoje neste lugar, você que não está com a sua vida na presença de Deus, assim como não estava na presença de Deus alguns daqueles que estavam na igreja de Corinto, e que despertou no coração do apóstolo o desejo de escrever para fazer aqueles lembrarem de que eles haviam caído da graça de Deus. Você pode nesta noite deixar de ser um rebelde, arrepender-se dos seus pecados, parar com ira, cólera, com inveja, parar com intriga, parar com orgulho, fazer comum de pecar, endireite o seu caminho. Eu não sei se haverá amanhã. Eu não sei se haverá amanhã. Ou para mim, ou para você, ou para nós. Mas eu sei que haverá, naquele grande e terrível dia, o encontro de todos nós com o Senhor, para prestarmos contas, para sermos aprovados ou reprovados. Deus tenha misericórdia das nossas vidas. E Deus nos abençoe. Vamos orar? Pai de amor, em cuja presença estamos, e por causa do estar, é pelo temor e amor que temos para ti. A tua palavra foi pregada há muitos anos atrás, sob a pena e o pergaminho de um apóstolo do Senhor, a uma igreja do Senhor, e que chegou o Senhor Deus até nós, há quase 2000 anos depois. Igreja também, com pessoas que acertam o que é, com pessoas que ouvem correção e com pessoas que aborrecem a correção. E o Senhor Deus, na sua bondade e misericórdia, tem preservado as nossas vidas, dando-nos a oportunidade de se arrependermos dos nossos pecados. E o tempo está passando, e ele não para, e nós continuamos ainda resistindo ao Senhor, a sua palavra e ao Espírito. Eu quero pedir ao Senhor, em nome de Jesus Cristo, misericórdia, perdão, transformação, renovação e santificação da vida destes que até aqui permanecem de costas viradas para o Senhor. Tenha misericórdia, Pai, dá-lhes a oportunidade de arrepender-se, de voltar para a tua casa
para viver para o teu louvor, para a tua glória, no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Tenham todos vocês uma boa noite, uma boa semana. Que o Senhor os abençoe. Amanhã, se puderem, ou não, 13º dia em Santa Convocação. Nós vamos estar orando pela pátria. Depois do término dessa Santa Convocação, no domingo seguinte, eleição. E o seu voto vai melhorar ou piorar a condição da nossa terra. Tenha um voto responsável. Ore! Não vai votar em crente e vai colocar para a população decidir acerca do aborto. Não é porque a pessoa segura uma Bíblia que é crente, tá? Deus nos abençoe.